querida irmã, o Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Pituba convida você a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora, um lugar de aprofundamento na palavra, de expansão do conhecimento das Escrituras Sagradas. E você não pode ficar fora dessa. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos e não há mais um culto, mas um tempo de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta seja uma noite de adoração, uma noite de aprendizado da palavra do Senhor, um tempo em que você tem a oportunidade de meditar na palavra, de buscar a presença do Senhor, ter a sua vida edificada, santificada pela palavra, mas também um tempo de comunhão sua para com o seu Deus, adorando-o com toda a intensidade e sabendo que Ele ouve as suas orações. Que Deus então assim nos abençoe nesse tempo de celebração ao nosso Deus. Mas eu quero iniciar também esta palavra lhe perguntando como está a sua vida de oração e leitura da palavra de Deus. Meus queridos, esse é um tempo que o Senhor nos deu para buscá-lo e buscá-lo com toda a intensidade. A palavra de Deus tem sido ministrada na nossa igreja e nós louvamos a Deus por isso. E nas diversas oportunidades esta palavra tem sido compartilhada. E um dos espaços que nós temos usado para compartilhar esta palavra, além do púlpito, é claro, é a Escola Bíblica Discipuladora. É um tempo especial que nós nos juntamos como povo de Deus para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu quero estimular você a ser um aluno da Escola Bíblica Discipuladora, a ser um aluno ali que busca, que entende a necessidade do estudo da palavra de Deus. São diversas classes e essas classes elas têm como objetivo trazer os ensinamentos das Sagradas Escrituras para que os seus servos possam crescer em graça e conhecimento e assim saber manejar bem a palavra da verdade. Então eu quero te estimular a que você, novato ou já andou bem mais no Evangelho, a que você seja um aluno da Escola Bíblica Discipuladora, certo? Durante a semana nós temos a oportunidade de nos reunirmos nas quartas-feiras no nosso culto de oração e é um tempo especial. Também as mulheres se reúnem através de grupos ali na igreja, a MCM, as Mulheres Cristãs em Missão, e temos também o grupo de intercessão. Mas também temos durante a semana os pequenos grupos multiplicadores, que é esse tempo especial que nós também temos de estudar a palavra de Deus, exercitarmos compaixão e graça, estarmos em oração, estarmos também evangelizando as pessoas através dos relacionamentos discipuladores. Então, em todo o tempo, a igreja está se movimentando com o propósito de edificar-nos uns aos outros através dos encontros que já acontecem presenciais em muitos dos pequenos grupos, né?
Então, essa é a nossa expectativa do retorno a essas atividades. Então, que você venha fazer parte, né, da escola bíblica discipuladora ou de um pequeno grupo multiplicador. É esse tempo de edificar. E também nos nossos momentos de culto, às quartas-feiras e também aos domingos, tá bom? Esse é o convite que quero lhe fazer, tá bom? Uma outra coisa que nós estamos buscando em todo tempo e com intensidade é estarmos juntos nesse grande desafio que o Senhor colocou diante de nós, que é buscar levantar recursos para a aquisição do prédio anexo. Esse é um grande objetivo da igreja. E nós entendemos que tudo isso só vai ser possível se nós estivermos juntos em oração. Então nós vamos ter, na próxima sexta-feira, uma vigília de oração. E chamamos você a estar conosco ali nesse tempo de adoração, de louvor, mas também de muita dependência do nosso Deus. Vem estar conosco então nessa vigília de oração em prol do prédio anexo. Nós vamos adorar a Deus, vamos conversar com Deus, porque nós queremos ouvir o direcionamento de Deus para aquelas decisões, para aquelas atitudes, os gestos que o Senhor vai nos orientar como nós devemos proceder, certo? No sábado teremos aí o culto jovem, né? Começa às 18 horas, é um tempo também especial de adoração ao Senhor com a nossa juventude e que nós também estejamos ali juntos para adorar o nosso Deus. E no domingo, dia 1º, começa aí o mês da família. É um tempo de nós estarmos ali adorando e glorificando o nome do Senhor. Bom, então são muitas as oportunidades que você tem de congregar. São muitas as oportunidades que você tem de contribuir, de participar, de estar presente, vivenciando a caminhada cristã juntamente conosco, tá bom? Nós temos uma igreja que adora ao Senhor, que tem o prazer e a alegria de receber pessoas para estarem junto conosco, cultuando e engrandecendo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha, você é nosso convidado. Vamos orar ao Senhor, nos preparando para a palavra de Deus que vai ser ministrada aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta semana que passou, por esta, ó Deus, que estamos iniciando. As nossas expectativas, ó Deus, estão colocadas diante do Senhor, porque queremos, ó Deus, a cada dia da nossa caminhada, experimentar mais da Tua presença, Senhor, uma comunhão, ó Deus, mais próxima, conhecendo o Senhor e sabendo da Tua vontade, ó Deus, para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfrentando lidas, ó Deus, obstáculos, ó Deus, com grandes lutas, onde muitas vezes não vemos perspectivas humanamente falando, mas para o Senhor e diante do Senhor nós colocamos todas as coisas, porque confiamos e sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Ó Deus, nós te clamamos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, clamamos, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando, ó Deus, grandes dificuldades, mas sabemos que o Senhor é Deus de todas as coisas. A Tua soberania, ó Deus, jamais foi e jamais será abalada, Senhor, e nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor continua fazendo milagres. Por isso nós clamamos ao Senhor o milagre do Senhor sobre a vida daqueles que necessitam, ó Deus, de um agir especial do Senhor. Continua conosco, Senhor, nos dá sabedoria, discernimento na ministração da palavra. Que esta palavra, ó Deus, seja profunda, seja uma palavra abençoadora, uma palavra, ó Deus, que vem, ó Deus, trazer o alento, trazer a esperança, trazer, ó Deus, otimismo, trazer, Senhor, ao coração dos Teus filhos, ó Deus, um renovo nesta noite, Senhor. E que nós, ó Deus, ao término desta celebração, possamos dizer: o Senhor falou comigo e eu creio na Sua palavra. Esta é a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, hoje e sempre. Amém. Cante ao Senhor poderoso, autor do universo, com todo ser sim exulta.
salvou-nos. Vinde ouvir e em seu templo adorar. Cante a canção de alegria. Cante ao Senhor, o seu reino será para sempre. Sob suas asas, conforto, abrigo e sustento. E o que pedir, com fé em seu coração, em seu favor ele ordena. Cante ao Senhor, nosso poderoso Rei. Cante ao Senhor, toda a terra e céu cantar. Cante ao Senhor, ele é o tema da canção. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor que prospera o servo amado. Misericórdia e bondade terás em sua casa. Ele é fiel e nunca irá nos deixar. Com fonte não nos sustenta. Cante ao Senhor, nosso poderoso Rei. Cante ao Senhor, toda a terra e céu cantar. Cante ao Senhor, ele é o tema da canção. Dai louvor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor com prazer, vinde pois adorá-lo. Seres viventes, chegai-vos com som de alegria. Nova canção, temos ao Rei de amor. O seu poder é pra sempre. Cante ao Senhor, nosso poderoso Rei. Cante ao Senhor, toda a terra e céu cantar. Cante ao Senhor, ele é o tema da canção. Dai louvor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, nosso poderoso Rei. Cante ao Senhor, toda a terra e céu cantar. Cante ao Senhor, ele é o tema da canção. Dai louvor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, poderoso autor do Meus queridos, hoje eu quero conversar com vocês acerca do otimismo. Ser uma pessoa otimista. E o texto que eu escolhi para a nossa reflexão, que vai nos orientar acerca daquilo que nós vamos conversar, falando sobre otimismo, é o texto que está no livro de Números, capítulo de número 13, no versículo de número 30. Números 13, versículo 30. O texto diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Que o Senhor nos oriente através desta palavra. Que o Senhor então aplique essa palavra aos nossos corações e que nós aguardemos e essa palavra gere em nós otimismo, que sejamos pessoas otimistas. Porque, meus queridos, as notícias que nós ouvimos no dia a dia, as notícias que nós presenciamos e absorvemos e muitas vezes guardamos na nossa mente, não são tão animadoras. Vivenciamos recentemente
um período muito difícil. Atravessamos durante 2 anos uma batalha de grandes sofrimentos, de muita pressão psicológica, onde isso nos afetou muito. Mesmo sendo servos do Senhor, nós enfrentamos batalhas. Não é porque nós acreditamos em Cristo Jesus que nós não enfrentamos lutas. Até mesmo porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, que as lutas, né, que se apresentam nas nossas vidas. Quando nós posicionamos em um canal de televisão, as notícias, e se você observar, na sua maioria, traz para nós notícias que não nos trazem ânimo e não nos impulsionam para a caminhada. Nos traz muito preocupação. E nesse texto que nós acabamos de ler, Caleb está tomando a palavra após um relatório ter sido lido por 10 daqueles que os acompanharam, porque 12 foram enviados à terra de Canaã, e dali trazerem um relatório a Moisés. E o relatório que estes 10 homens descrevem ali a Moisés e a todo o povo de Israel não era um relatório animador. E fazia com que as pessoas se sentissem desanimadas, desestimuladas a prosseguir no propósito que Deus tinha colocado no coração de Moisés e da sua liderança. Visto que, se nós observarmos nesse mesmo capítulo 13, o que está escrito nos versículos 27 a 29. E eu vou ler para os amados, para que vocês possam ver as notícias, aliás, esse relatório que foi lido, como isso trazia um desânimo para o povo de Israel. O texto diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muitos grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Com notícias como essa, levava as pessoas a desanimarem, mesmo diante de uma promessa feita por Deus, que era a promessa de lhes conceder a terra prometida. E eu fico a pensar, meus queridos, que muitas vezes nós não estamos longe desta palavra, porque o Senhor nos fez a promessa de vida eterna. Mas as lidas, as notícias que nós ouvimos no dia a dia, ou os relatórios que nós ouvimos, às vezes nós absorvemos esses relatórios, damos espaço para esses relatórios negativos e tiramos a nossa visão das promessas do Senhor. Então, meus queridos, nesta noite eu gostaria que você pensasse e que você atentasse para ser uma pessoa otimista. E você vai entender por que você deve ser uma pessoa otimista, mesmo diante de fatos que muitas vezes não tem como você negar esses fatos.
as lidas que você está vivenciando, mas que vale a pena você ter um pensamento positivo. Digo isso com convicção porque você tem um Deus que é grande, é um Deus poderoso, é um Deus que cuida dos seus escolhidos, é um Deus que é o nosso bom pastor, é um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar e nos conceder a vida eterna. É um Deus que nunca falha naquilo que Ele promete. Nenhuma palavra de Deus jamais falhou e jamais falhará, porque Deus honra a sua palavra. Então seja uma pessoa otimista. Eu não sei às vezes talvez você que está conosco nesse culto aqui, o que você às vezes está vivenciando, ou que tem vivenciado, ou que pode vir a vivenciar. Mas a minha palavra é: seja uma pessoa otimista. E não seja aquele que traz apenas os relatórios negativos, mesmo após que, se você prestou atenção no texto, eles foram na terra que manava leite e mel, viram os frutos dessa terra, mas o seu olhar ficou preso em quê? Nas coisas negativas. Então olhe para as belezas da criação do Senhor, olhe para as vitórias, traga à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Este povo, se eles fossem lembrar daquilo que Deus já tinha feito nas suas vidas, porque Deus já os tinha tirado das mãos de Faraó, os tinha conduzido através do Mar Vermelho, no deserto não lhes faltava nada. Meus queridos, olhe para o Senhor. A pessoa otimista não tira o seu olhar do Senhor. Não se esquece das promessas que Deus tem feito. Essa é a atitude de uma pessoa otimista. Ele está firme naquilo que Deus falou para você. A pessoa otimista confia no que Deus fala. E não naqueles relatórios que ele ouve, nas notícias que ele ouve. E era nisso, e eu acredito que Caleb se posiciona desta maneira porque Caleb confiava naquilo que Deus tinha falado para ele. Basta a gente olhar o que está escrito em Números 13, versículo 1 e 2. Tempos atrás eu pregava sobre as atitudes de Caleb. E eu estou repetindo essa palavra para você porque é uma palavra que me estimula a olhar para aquilo e para o que Deus falou para nós. E olha o que o texto diz. O texto diz assim, ó: e o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse. Está escrito aqui. Muitas vezes, às vezes a expressão assim, disse Deus, Deus falou. Então, se eu creio que Deus falou, eu tenho que viver debaixo dessa palavra, debaixo do que Deus falou, e não de relatórios, e não de situações onde Deus pode mudar essa situação, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e nós precisamos confiar. O texto continua assim: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Terra que dou aos israelitas. Meus queridos, Deus está falando conosco. E se é Deus que está falando conosco, eu e você precisamos confiar nessa palavra e não nos relatórios que muitas vezes nos traz desânimo, desalento, nos faz perder a esperança, nos faz olhar para os problemas e não para o Deus que tem o poder de resolver esses problemas. O nosso olhar tem que estar no Senhor e naquilo que Ele está falando, e não para aqueles que trazem palavras de desânimo, palavras que nos fazem arrefecer o ânimo para prosseguir na jornada.
Então seja uma pessoa otimista e não desanime diante das lidas, diante das contingências do dia a dia. Seja uma pessoa que avança confiando e acreditando na palavra do Senhor. Uma outra questão que nós precisamos observar como pessoas otimistas é não ficar preso ao passado. Não fique preso ao passado. Avance. Não fique murmurando. Poderia ter sido assim, era para ter sido assim. Se eu tivesse feito... Sim, se você tivesse feito. É passado. Precisamos avançar. Olha o texto que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que o texto diz para nós. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O texto é assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Atitude de otimista. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. Nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos viver como pessoas que já tenha garantido a vida eterna, porque essa vida já foi garantida, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou, está à destra do Pai. Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós vamos ser pessoas que não ficam presos às coisas do passado. Foram momentos às vezes difíceis, dolorosos, momentos às vezes que nós pensávamos que não iríamos conseguir avançar, que ficaríamos retidos, porque eu reconheço que às vezes a lida não foi fácil, o obstáculo não estava sendo fácil, não foi fácil de ultrapassar. Mas agora eu vou ficar preso àquelas coisas de lá de trás? Não. A palavra de Deus está dizendo, olha, eu prossigo, eu esqueço. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então esse é o tempo de nós avançarmos e não ficarmos presos às coisas do passado. É tempo de avançar. E essa deve ser a atitude de alguém que cultiva bons pensamentos. Alguém que é otimista. Então, meu querido, minha querida, ao ouvir esta palavra nesta noite, que você possa deixar o Senhor falar o seu coração. Porque aquele que confia no Senhor, que depende do Senhor, que vive sob os desígnios do Senhor, Deus não o abandona. Porque o Senhor é contigo, por onde quer que você ande. Os tempos estão difíceis, o Senhor está contigo. É tempo de alegria, é tempo de regozijo, é tempo de que as coisas estão indo bem. Glória a Deus, o Senhor também é contigo. Eu preciso acreditar e confiar de que Deus está comigo. Ele é o Senhor da minha vida. Das mãos do Senhor, ninguém pode nos tirar. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então cultive bons pensamentos. Seja otimista, independente das circunstâncias. Ah, pastor, mas isso é um grande desafio. O senhor não sabe a lida que eu estou vivenciando. É verdade, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E eu só quero te dizer, o Senhor é contigo. Deus está vendo a sua lida. Deus conhece e sonda o teu coração.
Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que o que você está pedindo ou pensando. Eu creio e eu confio na palavra do Senhor. Cultue bons pensamentos. Cultue bons pensamentos. Se nós prestarmos atenção na nossa vida diária, se nós não atentarmos para isso, a nossa mente ela é bombardeada, desculpa a expressão, bombardeada com os pensamentos. E nós somos conduzidos e levados a guardar esses pensamentos, a acumular pensamentos que não edificam, que não nos fazem glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, pense, quero trazer à memória tudo o que me dá esperança. O relatório que Caleb e Josué ouvem é um relatório que só traz desânimo. Talvez a notícia que você ouviu ou vai ouvir só vai te trazer desânimo. E às vezes a gente se coloca junto a pessoas que só nos trazem palavras de desânimo, de murmuração, que nos fazem retroceder ou pensar em retroceder. Não. Nós precisamos procurar pessoas que nos trazem um ânimo novo, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. E o melhor lugar para você encontrar palavra de ânimo, palavra de esperança, é lendo as Sagradas Escrituras, meditando na palavra de Deus. Então busque ao Senhor de todo o coração e você o achará com toda certeza. O texto de Isaías, capítulo 41, esse é um dos textos mais extraordinários que eu gosto de ler, viu, meus queridos? Isaías, capítulo de número 41, nos versículos 10 e no versículo de número 13. Há um texto para você meditar, para você cultivar bons pensamentos. Seja otimista. Então comece lendo o texto da palavra de Deus. O texto diz assim, ó: por isso não tema. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Guarde essa palavra no seu coração. Medite nela. Por isso eu vou repetir essa referência. Isaías 41, versículo 10 e versículo 13. Assim você vai cultivar bons pensamentos e ser uma pessoa otimista, mesmo em meio às lidas e adversidades do nosso dia a dia. Não tenha medo, cultive bons pensamentos. Gosto também muito do texto que está lá em Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3, nos versículos de 17 a 19. Mesmo não florescendo a videira, a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele me faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar
em lugares altos. Ah, meus queridos, se nós lermos a palavra de Deus, absorver esta palavra e vivenciá-la no nosso dia a dia como regra de prática todos os dias, nós seremos pessoas otimistas. Pessoas que olham para os altos céus. Pessoas que não se desanimam mesmo diante das adversidades. Porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus queridos, que Deus então nos abençoe. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que o Senhor te faça uma pessoa mais forte, fortalecida por meio da palavra. Uma pessoa otimista. Uma pessoa que traz ânimo àqueles que estão caídos. Uma pessoa que conduz e leva pessoas a acreditarem que Cristo Jesus está no comando de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe durante esta semana. Que nesta semana você possa desfrutar mais da presença do Senhor e ser cada vez mais otimista ao lidar com o dia a dia. Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Que Ele possa guiar os teus passos, te fortalecer por toda a caminhada, em nome de Cristo Jesus.
Vamos orar ao nosso Deus e agradecer ao Senhor que mesmo em meio às tempestades, Ele está conosco. Sejamos otimistas, porque quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele a cumpre, porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele é fiel, Ele é justo, Senhor. Ele não abandona aqueles que Ele escolhe. Que Deus então assim nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Ah, soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bondade. Te damos graças, ó Deus, porque tu tens sido um Deus tão bom para conosco. Eu creio, eu confio e eu tenho uma plena certeza de que o Senhor nos conduz e nos conduzirá sempre em triunfo. Porque em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, a nossa vitória já está garantida. Que o nosso olhar possa estar voltado, fixado no alvo que é Cristo. As lidas do nosso dia a dia, nós as colocamos diante do Senhor. Os temores, os medos, nós colocamos diante do altar do Senhor. Se estamos cansados, vamos à presença do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. É Ele que leva os nossos fardos. É Ele que nos conduz em triunfo. É Ele, pela mediação do Espírito Santo, que nos conduz, que nos mostra, que nos alerta. Ó Deus, coloca fé no nosso coração. Coloca, Pai, no nosso coração espírito de dependência e reconhecimento do Teu senhorio, da Tua soberania sobre todas as coisas. Em Ti, ó Senhor, nós somos mais do que vencedores. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso bom pastor e em Ti nós confiamos, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles, ó Deus, que estão passando por um momento muito delicado na sua caminhada. Talvez uma enfermidade que, humanamente falando, nos traz medo, nos traz dúvida. Mas, Senhor, trabalha no nosso ser para que a nossa confiança permaneça em Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ilumina os caminhos do Teu povo. Ilumina, Senhor, o dia a dia daqueles que estão precisando, ó Deus, de uma reorientação na sua caminhada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas otimistas que olham e vivem na dependência do Senhor. Por isso, Pai, nós Te pedimos estas coisas e suplicamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus então assim te abençoe, meu querido e minha querida. Que Ele possa nesta semana orientar os teus passos, firmar a tua fé, aumentar a tua fé e que você seja uma pessoa otimista, uma pessoa que crê e que confia de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.
ao Senhor com prazer, vinde, pois, adorá-lo. Seres viventes, chegai-vos com som de alegria. Nova canção, temos ao Rei de amor, o seu poder é pra sempre. Cante ao Senhor, nosso poderoso Rei, cante ao Senhor, toda a terra se ao cantar, cante ao Senhor, Ele é o tema da canção, Dai louvor, dai louvor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, nosso poderoso Rei, cante ao Senhor, toda a terra se ao cantar, cante ao Senhor, Ele é o tema da canção, dai louvor, dai louvor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, ao Senhor, cante ao Senhor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Pituba convida você a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Um lugar de aprofundamento na palavra, de expansão do conhecimento das Escrituras Sagradas. E você não pode ficar fora dessa.